Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paula J. Teles. Esse é o primeiro vídeo deste canal aqui. Eu tô vindo não só desabafar, né, mas eu tô abrindo esse canal com o intuito de compartilhar com quem queira, né, acompanhar sobre as minhas vivências como mãe recente e de primeira viagem, sobre as descobertas que eu faço ao dia a dia com o desenvolvimento humano, não só da minha filha, como nosso desenvolvimento como pessoas, os pensamentos sobre o comportamento humano também, e queria compartilhar isso com vocês. Eu tenho outro canal, né, que faz, de certa forma, sucesso, eu considero sucesso, tem mais de 50 mil inscritos, que é de tarô. Eu sou terapeuta integrativa, sou dentista, sou professora de danças orientais, né, dança do ventre egípcia, sou percussionista, toco derbak, que é um tambor egípcio, né, um tambor árabe, não só egípcio, toco snooges, tenho várias paixões como idiomas, francês, árabe, né, o português também, leituras. Então, pessoal, eu estou abrindo esse espaço aqui para mim e para vocês que queiram acompanhar todo esse processo de pensamento, de indagações, de crescimento, né, trazer livros aqui, trazer minhas impressões, trazer algum acontecimento da minha vida, né, ou que eu vi e quero comentar sobre e crescer com aquilo, né. Aqui é um espaço onde nós vamos crescer juntos, né, quem queira acompanhar. E eu estou até com algumas anotações aqui, né, então já fiz o primeiro tópico, que é falar, né, falar mais de mim, né, e eu sou especialista em neurociências, e eu sou uma apaixonada pelo cérebro, pela mente, pelo espírito humano. E ao longo dessa minha jornada toda, eu venho tentando entender, criar conceitos e criar formas, maneiras de juntar corpo e mente novamente, porque isso é antigo, né? Ao longo da nossa história foi descartado isso, né? Mas eu tenho uma grande paixão pela mente humana, eu tenho uma grande paixão pelo nosso espiritual. E como é visto atualmente como tudo muito separado, juntar dá um pouco de trabalho, né? Mas eu venho nessa busca íntima, pessoal, de trazer essa completude para a minha vida e queria compartilhar isso com vocês. Aqui, não sei como que vai ser, mas eu não pretendo trazer tanto o tarô, não é o meu objetivo tanto trazer o tarô. Não quer dizer que ele não vai aparecer por aqui, né? Mas aqui é mais, como eu disse, né, sobre desenvolvimento humano, sobre comportamento humano, emoções. Eu sou apaixonada por emoções, eu acho que isso se deve muito a eu ter tido muita dificuldade quando eu era mais nova, de entender as minhas emoções e saber expressá-las. Ao passo que eu fui estudando neurociência, isso foi ficando mais tranquilo para mim, eu fui cada vez mais me aprofundando nesse assunto para poder me entender e entender os outros. Por que as pessoas têm tanta facilidade e necessidade de criar histórias, ou seja, de mentir? Por que as pessoas não encaram as coisas de frente? Por que a tal da procrastinação? Por que as pessoas não resolvem as coisas e ficam empurrando com a barriga? Por que várias outras situações, né, que ocorrem na nossa vida, por que ocorre? Por que é desse jeito? Não tem nenhuma outra forma, não? Preconceitos, pré-julgamentos,
né, acontecimentos evitáveis, seria evitável mesmo. Então, tudo isso, de alguma forma, eu vou trazer aqui neste canal, e pretendo, né, desejo muito trazer para este canal, como, não vou mentir para vocês, como uma válvula de escape, como uma espécie de diário, como um compartilhamento também para quem está no mesmo processo, né, e eu espero que alguém se interesse, alguém goste, né, e de qualquer forma eu vou estar fazendo esse conteúdo aqui. Como eu comecei a falar de início, né, o que eu faço, né, eu faço várias coisas, muitas coisas, e quem faz muitas coisas não faz nada. Assim, olha, tem períodos, e eu posso trazer isso num vídeo para vocês, tem períodos que realmente dá um conflito, né, o que priorizar, o que vem agora, o que vem depois. Mas como eu já falei para vocês algumas das coisas que eu gosto de fazer, e eu faço porque eu amo as coisas que eu faço, eu escolhi fazer as coisas que eu faço, gente, não tem nada melhor do que você fazer algo que você ama, que você se encontra, que você se enxerga naquilo. E eu fui uma pessoa que tive uma educação muito regrada, não digo mais rígida, mas regrada, em que você estudaria, e quanto mais você estuda, mais você consegue, e aquele caminho já datado, pré-determinado. Só que quando foi, né, isso eu recebi dos meus pais, mas quando foi a minha vez, isso deve ter acontecido com várias outras pessoas, quando foi a minha vez de chegar, de estudar e de conseguir, que era só se esforçar aí, não foi isso que aconteceu, né, eu sou um millennial, né, então, da geração millennial, então, as coisas não aconteceram dessa forma, né, e eu vi também, a partir de várias coisas, a partir do tempo, que a vida, gente, ela é muito curta, a vida, ela é tênue, ela é muito... A palavra que me vem é friável, de tão delicada, de tão, sabe, finita. E a gente vive uma vez de cada vez, né, eu pelo menos acredito nisso, né, que é uma encarnação de cada vez, mas tem várias outras filosofias que a gente também pode trazer aqui, mas o que eu queria falar sobre isso hoje, nessa oportunidade que eu estou me fazendo gravar aqui, é que com isso tudo eu percebi o que eu queria fazer, senão eu quero saber mais, desde pequena, interessante, depois eu também trago mais sobre isso, mas desde pequena eu sempre gostei do cérebro, sempre gostei. Eu lembro que eu era pequena, eu era criança e passou na TV, foi descoberta a morte cerebral. Nossa, a pessoa morreu e foi a morte cerebral. Assim, gente, eu pequena, assim, gente, eu criança, mas como é que o cérebro morre? Como que é isso? Como que... E o resto do corpo? Não morreu ainda? E aquilo ali me encantou. Entendam, né, por favor. Sabe, a minha curiosidade foi instigada ali. E foi se passando os anos, e aí eu me formei na faculdade e tal, e depois, não, eu quero fazer neurociência. E por que eu tô falando isso? Porque cai naquele negócio que eu tô falando, as coisas que eu faço, eu gosto de fazer coisas das quais eu sinta prazer, eu tenho vontade de aprender, eu sou curiosa, eu gosto de ir lá, correr atrás, e foi um dos melhores cursos que eu já fiz, foi essa especialização, e foi maravilhoso, eu entendi mais sobre emoções, eu já estudava já sozinha, fui entender mais, eu tive um arcabouço, né, uma base para eu poder construir mais conhecimento em cima, né, e com isso, né, um pouco antes eu já estava na dança e comecei simplesmente como bailarina, como dançarina, e depois eu fui me especializando e me tornando professora junto com a minha irmã. Então, sabe, a gente foi dando aula, tem uns 17 anos que a gente dá aula de dança do ventre, né, e com isso eu fui me aperfeiçoando e assim, não, eu quero aprender árabe, e fui pro árabe, né, fiquei fazendo 1 ano de árabe, adorei, eu quero voltar também, né, algo que eu também
também quero trazer para vocês. E outra coisa também, além dos idiomas e dos aí depois eu fui para os, não antes e depois, eu estou falando aqui não numa forma cronológica, mas teve um momento também que eu senti que eu tinha que aprender derbar, que eu queria, e não tinha mulher, eu não conhecia mulheres brasileiras que tocavam. Tinha uma mulher, não sei qual a origem dela, mas internacional, né, de outro país, em que ela tocava, e tocava muito bem. Eu disse, não, mas eu quero aprender, e você só via homens tocando. E eu encontrei um professor que quis me dar aula, e que não desistiu de mim. E aí eu fui aprendendo, gente. Então, a vida é isso, né? É você ir se impulsionando, é você ir indo de encontro ao que você quer, ao que você gosta, ao que faz sentido para você. E é isso, exatamente isso que eu quero trazer como conteúdo, não só isso, mas como conteúdo aqui, né? Trazer todas as minhas dificuldades. Eu vou falar também sobre o que eu venho trazendo de novo de conhecimento, né? Já que eu tenho vários conhecimentos e vou angariando mais. O que eu quero trazer mais de conhecimentos aqui para você e para vocês. E é isso, né? Outro tópico que eu tinha colocado aqui no meu caderninho sobre o que eu pretendo com esse canal. Exatamente trazer tudo que eu faço e todos os pensamentos que eu tenho, e talvez você consiga aplicar alguma coisa na sua vida. Talvez você esteja passando por um momento parecido, ou quer passar por um processo parecido, quer aprender com o que eu quero trazer aqui para você, né? E acho que é válido eu trazer esse tipo de conteúdo aqui. Estou muito bem, me sentindo muito bem fazendo esse primeiro vídeo. É o primeiro vídeo deste canal, como eu falei. O outro canal de tarô chama Pergunte ao Tarô. Sintam-se à vontade de ir lá e seguir e tudo. Posso falar também sobre espiritualidade, que eu não tenho uma religião definida, né? Eu não tenho uma religião estabelecida assim para mim hoje, mas eu sigo algumas filosofias, alguns pensamentos, junto um de outro, um de cada um aqui, faço algo meu que tem funcionado para mim, tem me deixado tranquila, pacificada, né? Tem me trazido desafios para poder ser uma pessoa melhor a cada dia, uma mãe melhor, uma esposa melhor. Então, eu acho que isso aqui funciona, né? Pensamentos, raciocínios, ideias que fazem com que você seja uma pessoa melhor, ou que tente, pelo menos, ser uma pessoa melhor, né? E aqui fica o meu convite, né? É o último tópico, é o convite para vocês continuarem aqui, para ver se alguma coisa faz sentido para vocês, se eu trago alguma coisa que, né, vai te ajudar de alguma forma, né? Com muito carinho que eu faço esse conteúdo, que eu tô gravando esse vídeo. Por que eu falei que eu estava muito feliz? Porque é um grande passo, né? Você abrir um outro canal, se mostrar mais, né? Porque antes, no outro canal que vocês vão ver o Pergunte ao Tarô, é mais as cartas, é mais o que a espiritualidade vem trazendo, eu traduzo para as pessoas, posso trazer mais coisas sobre isso também. Coloca aqui nos comentários de onde você está vendo, né? Qual tema que você gostaria de ver mais aqui, né? Sugestões, né, de assuntos, né, o que você pensa na sua vida, assim, que é uma dificuldade, que talvez eu possa trazer alguma coisa. A gente vai conversando, gente. Eu não sou a dona da verdade, não. Eu tô aqui também tanto para ajudar, como para crescer, como para entender, estudar, né, e aprender com as situações também. Mas é isso. Um grande abraço para vocês, e a gente se vê num próximo vídeo, ou aqui, ou lá, ou em algum lugar. Abração.